Gente, eu tô aqui na minha casa, num domingo maravilhoso, de muito sol, com a minha família reunida e com o meu time maravilhoso da Bimós no domingão, porque nós abrimos as portas da minha casa para uma amiga de 20 anos, Priscila Sol, minha madrinha de casamento. Então, eu tô super à vontade. Super emocionada. A gente tá emocionada, A gente né? se arrepia, a gente fica emocionada de estar junto, né? Tanto tempo de amizade, tantas histórias contadas, vividas. E agora que eu com as minhas filhas, ela curtindo, as sobrinhas praticamente, e compartilhando com vocês a nossa tarde de domingo. Tô muito feliz, amiga. Junto com a Júvia, com a Knut agora, cuidando Tô dos louca nossos pra ganhar cabelos, esses produtos. nossa pele 40 a mais, mulheres protagonistas. Amiga, você fez 40? Vou fazer. Daqui a alguns meses, em julho. julho. Mas quando a gente tá muito confiante com a nossa vida, com a nossa idade, a gente já começa a adiantar. Isso é muito legal, amiga. Isso é vida, isso é protagonismo. Em casa é isso. E aí nós vamos brindar, nós estamos aqui tomando um vinho, olha isso. Eu já falei que eu não posso beber mais. Junto com o Ju. Mas é isso, gente, é verdadeiro. Amiga, Knut, eu quero ganhar você gosta de produtos mais naturais. A Knut são produtos naturais, sem parabeno e tudo mais. E é um tratamento que eu faço há muito tempo. Você me conheceu com os cabelos curtos e ondulados e tudo mais. Esse cabelo todo todo a Knut. São 6 anos usando a Knut. Nossa, então, eu sou a Beta sempre foi linda. Real. Teve o cabelo muito bonito, mas ela sofria com o crescimento do cabelo, com a transição do cabelo, com tudo isso. Não crescia meu cabelo. Esse cabelo inteiro é seu? Inteiro, pode pegar. Amiga, que cabelo. E foi com o tratamento da Knut que o meu cabelo cresceu. Nossa, eu cortei. Assim. Eu cortei o meu. Será que vai crescer rápido? Vai, se você usar assim. Eu cortei pra deixar os grisalhos naturais. E aí a Júvia, né, que eu sou embaixadora, tenho a honra de ser embaixadora dessa marca maravilhosa, que é para 40 a mais, né, uma marca que tá aí, que eu acho muito legal, quero te fazer já. Vou começar o programa diferente. Vou começar falando sobre a Júvia. Nós temos uma pergunta da Júvia, porque a Júvia, ela não é sobre tirar suas marcas, mas qual marca você quer deixar no mundo? Ai, eu não quero chamar atenção por quem eu sou. Eu quero fazer com que as pessoas nunca mais esqueçam de mim, quem me conheceu. Eu não faço questão de chamar atenção quando eu chego, mas eu quero que as pessoas lembrem de mim, tenham memória de mim. Eu quero deixar um legado. Eu quero que quando eu for embora, alguém possa falar de mim para alguém. E que eu nunca apague da memória do mundo, sabe? Porque tá vindo minha criança. Quando eu falo dos sonhos, eu deixo de ser mulher e viro a criança. Eu admiro muito as mulheres que fizeram diferença no mundo. E você faz diferença na minha vida. Sempre fez. Você, quando a gente começou e que a gente se conheceu lá atrás, que a gente fez Viver a Vida, e nós duas, a Paloma, as meninas todas que estavam começando, todas com um grande sonho, né? Primeira novela. A gente se fortaleceu. Fortaleceu muito uma na outra. Não teve competição, né? Falam muito que as mulheres se competem entre si, e eu acho que não, a gente não compete, a gente se fortalece. E é tão bonito ver o seu crescimento, é bonito você ver o meu crescimento, estar aqui hoje com as suas filhas, ter sido madrinha de casamento sua e do Tom. Eu fico emocionada, porque eu não tô aqui como artista. Porque a artista nunca sai da gente, mas não tem como você ser artista sem ser a pessoa, sem ter vivido tudo que eu vivi. Então eu tô aqui como sua amiga mesmo, de corpo e alma, sem arma nenhuma, sem máscara nenhuma. Não tô pensando agora no que eu tenho que te falar. A maior marca do mundo que você deixa, né? Eu acho que é a felicidade. Você é uma pessoa você, a Brissol, ela realmente é um sol por onde ela passa. Então ela nunca passa despercebida, sabe? Ela não precisa de muita maquiagem, ela não precisa, né, estar com grandes grifes, nada. Porque você já ilumina a vida das pessoas. E eu acho que esse brilho, essa felicidade que você transmite é a sua maior marca. E ninguém vai esquecer. Obrigada pelas palavras. Amiga, atriz, vamos falar que a gente se conheceu na novela, né, onde ela fazia Paixão. Uma pessoa que realmente tem paixão pela vida. Não ali. Gente, eu tô tomando. Tá com o copo na mão. Olha, amiga, é assim, amiga quer que a outra beba. Não, a gente... Tá bom. Vai, bebe assim. O que a gente... Vai, volta. Quero vai, tá ótimo. Vai, amiga, vamos falar sobre a Paixão. Que eu lembro que a gente tinha várias situações engraçadas juntas. E eu lembro que você, naquela época da Paixão, você estava se desafiando em muitos lugares, como atriz, como pessoa, porque éramos muito jovens também. E eu quero que você fale um pouquinho dessa fase pra gente. O desafio é diário, né, amiga? Até hoje.
Nunca passa. Mas aí a gente é a soma de tudo que a gente viveu. Então, eu vivi muita coisa, assim como você. E eu acho que daqui 10 anos eu vou olhar pra trás e falei, nossa, eu achei que eu já tivesse vivido muita coisa, vivi mais. E que bom, que eu acho que a gente tem que melhorar com o tempo. E não piorar como fizeram a gente acreditar, né? Que é o que a Júvia talvez venha aqui pra gente mostrar que lá na frente a gente vai ser ainda melhor do que quem a gente foi lá atrás. E a gente poder se cuidar e aceitar quem a gente é. Mas lá atrás, quando eu tenho umas viagens, tá? Às vezes nem eu vou e assim vocês têm que me entender, porque eu sou assim. Vamos. Quando eu fiz A Paixão, foi minha primeira novela, né? Foi minha primeira novela na Globo. Eu fiz uma novela na Band, Água na Boca, que foi uma escola pra mim. Então, aí eu fiz A Paixão de Viver a Vida, que foi minha primeira novela na Globo, né? E aquela Globo, todo mundo espera que você faça Globo. E aí conheci essa pessoa maravilhosa. Bom demais. E a gente falou, mas a gente tinha um grupo maravilhoso. Nós temos um Renata, grupo ainda, que... tá meio desativado, porque tá cada mas uma nunca no seu desativa. canto. Quando a gente... No grupo, mas quando a gente se reúne é a mesma coisa. Quanto tempo que a gente não se vê? Ai, que a gente não se vê, acho que faz uns 3 anos, será, amiga? Não, você tá viu doida. Agora, no da Renata. Não, a gente se viu agora, mas porque a gente... mas fazia tempo. A gente se via sempre, a gente se via quase todos os dias. Então hoje a gente se vê uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, às vezes 3. No Rio de Janeiro era muito bom. Nós tínhamos um grupo chamado Paquitas, porque o nosso sonho era ser Paquitas. Nós somos da geração das Paquitas, da Xuxa e tudo mais. Paquita. E aí... eu também, morena, né? Mas era o sonho, o sonho não tem limite, né? Sonhar pode. Claro. E aí nós temos esse grupo das Paquitas. Inclusive, a gente podia fazer um protagonista só Paquitas, vai ser muito legal. Não, ia ser, demais, amiga. E em Viver a Vida, eu tive a oportunidade de conhecer a Pri. E não só no trabalho, né? Nós realmente tivemos muitos momentos. Assim, muitos, a gente virou família. Saía da gravação e a gente saía. E aí ia para um jantar, ia tomar uma cervejinha. Não, porque eu tinha meu filho pequenininho. Então eu deixava meu filho com a minha mãe, ia gravar no Rio de Janeiro, e a Beta e a família dela já tinha família estabilizada ali, já tinha acabado recente de vocês estabilizou, meus pais moravam se estabilizaram no Rio, eles são de Brasília, né? E foi uma família que me acolheu. Eu não tinha minha mãe ali, né? Não tinha meu pai, não tinha minha família. Então, a tia Cida, o tio Beto, todo mundo me acolheu. O Rafa, sua irmã, todo mundo, né? Então, eu tava sempre na casa deles quando eu não tava com a minha família. Então, foi muito especial pra mim ter vocês. Vocês viraram realmente uma família. E até hoje a gente se vê como família. Eu lembro que eu ia pra sua casa, seu irmão ficava tocando piano, sua mãe falando da igreja, sempre mandando eu rezar junto com ela. E aí se abria pra mim sobre a família, e eu contava da minha família. E uma família sempre se preocupou com a outra, né? Tanto da Rê, quanto a sua, a minha, da Paloma. Então é muito especial mesmo ter vocês. Tem alguma coisa desse momento que você lembra, assim, que foi? Porque assim, não pode falar tudo, né? Porque a gente aprontava muito. Mas algumas pode, vai? Será? A gente saía muito. Já somos protagonistas. Gente, a gente só é protagonista da nossa... a gente só é protagonista da nossa vida se a gente olha pra trás e aceita quem a gente foi. Né? Mas mas a gente fez muita coisa boa. A gente saía, eu e a Beta, a Beta dança até hoje, né? Acho que não dança mais tanto assim, porque não sai, mas tanto pra dançar, porque tá com a família. Mas essa mulher é a mulher que mais dança gafieira e salsa. Dançava salsa. E eu gostava de dançar samba rock, então a gente ia muito pra samba. Nossa, era bem... Samba rock, a gente dançava, o Rafa dançava muito bem, irmão da Beta, os dois dançavam muito juntos. E aí eu sempre dançava com o Rafa também. E era uma turma muito boa, muito boa. Uma turma muito família, né? Muito gostosa, não tinha essa coisa de... Era só estar junto, essa coisa muito que tem hoje, de fama, de sei lá, de querer ser... Essas coisas de internet, não sei, não era isso, não tinha, né? Não tinha internet, não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha nada. Não tinha Instagram, a gente saía nem pensando em foto. Tinha Facebook, né? Não, só Facebook, mas a gente não pensava em nada dessas coisas de... Era só se divertir, curtir, ser feliz, voltar pra casa. Acontecendo, né? Era tudo muito simples, sabe? E as coisas iam acontecendo, a gente ia fazer aqueles eventos que tinham as marcas, que tinham tudo isso, mas a gente nem ficava pensando em marca, a gente só queria se divertir. Era muito bom. Amiga, você é de várias tribos, né? A Pri, ela é uma grande atriz, eu admiro muito a Pri como pessoa, como amiga, mas também como artista, né? Como profissional, assim, na arte, como atriz. Muito obrigada. E você sempre foi para várias tribos diferentes, né? Já fez vários filmes diferentes, várias peças de teatro. Eu quero que você conte um pouquinho, assim, para as pessoas sobre a Pri, atriz, sobre os seus trabalhos, os trabalhos que mais marcaram
Vamos. Amiga, eu fui querer ser atriz com 12, 13 anos de idade, mas eu não sabia nem como que fazia para ser atriz, né? Era muito difícil o acesso para pessoas que não tinham contato ali com o meio. Então, eu falei para minha mãe que eu queria ser atriz, aí que eu queria fazer um curso de teatro, ela não sabia nem por onde começar. Ela falou, tenta achar, ver quem dá aula, onde... E a mamãe te matricula. Nessa época não tinha internet, então a gente procurava as escolas no jornal. Era num tijolinho do jornal. Então eu pegava o jornal e ficava procurando escola de teatro. Até que uma amiga minha achou, a Joana. Ela falou, Pri, achei, a gente se encontrou à tarde na rua, eu achei uma escola de teatro, vamos se matricular. Vamos pedir para nossa mãe matricular, a gente tinha 13 para 14 anos. Aí a minha mãe falou, aí eu falei pra minha mãe falou, eu não vou te matricular, você liga lá, você vai, e aí quando você souber, você me fala. Aí beleza, aí ela me deu o telefone, a Joana, eu falei, você vai ligar? Ela falou, vou, aí eu vou ligar. Aí ela me encontrou no dia seguinte, falou, Pri, eu já me matriculei, e você? Eu falei, eu tô tentando ligar lá, mas eu não consigo falar. Mentira, eu fiquei ligando um mês quase. E quando a mulher atendia o telefone, eu desligava o telefone, eu morria de vergonha. Sério? Eu achava que eu tava sendo testada já. Sabe? Uhum. Que tipo, alô? Com quem eu falo? Eu queria. Aí eu começava. Eu falei, desligar. Eu falei, eles não vão querer. Eu não sei nem falar. Uhum. Eu não conseguia falar, porque eu sempre fui muito emocionada. Muito jovem. Muito também. emocionada, amiga. Sou muito emocionada. Quando tem um roteiro, agora eu, como pessoa, na vida real, eu consigo terminar uma linha de raciocínio. Começo, meio e fim. Não quando eu tô assim, desse jeito, emocional. Tô muito emocionada. Você sabe que eu fico muito sensível. Aí, eu na vida, criança, tinha muitas ideias, muitos pensamentos, falaram que via gnomos, duendes e fadas e... Sabe imaginação de criança? Uhum. E que os pais, a gente tenta às vezes limar essas imaginações. Não, isso não existe. Isso, sabe? Deus não existe, coisa não existe, espiritual... Não é você, não é seu caso, mas deixar a criança florar a imaginação dela pro bem. Porque a gente nasce perfeito, a gente tem que rezar pra gente, como pais, não atrapalhar a imaginação dos nossos filhos. Não tirar eles do lúdico e botar eles na realidade tão cruel que tá hoje. Então, assim, deixar eles brincarem com a plantinha, com a terrinha, sabe? E eu sempre fui essa criança, eu sempre ouvi uma frase. Eu já fui pra outro lugar, né? Vai. Você me perguntou uma coisa e já respondi outra. Eu sempre ouvi uma frase, nossa, a imaginação dela é muito fértil. Nossa, isso... Ih, lá vem ela com a imaginação muito fértil. Eu achava que fertilidade era uma coisa ruim. Porque as pessoas tiravam, eu achava que era tão tirando sarro da minha cara. Depois que eu fui entender, depois de grande, que fertilidade é uma bênção. Né? Nós somos mulheres férteis. Amém. Nós somos pessoas férteis. A sua casa é uma casa fértil. As plantas nascem, fertilidade é tudo. E aí, eu tinha medo de ser julgada, porque as pessoas me julgavam muito por eu ser assim. É bom poder ser assim na frente de alguém que me deixa ser assim. Você não tá... Mas você nunca se boicotou com esse... Não, amiga, mas eu me boicotei. Teve uma época que eu achava que eu tinha que ser padrão. Que eu tinha que ser uma mulher mais séria, mas tentar falar que nem as outras pessoas, sabe? Que eu não podia me emocionar falando, nem rir, nem fazer não sei o quê, nem encostar meu pé. Sabe? Eu tinha que ser um padrão. Entendi. Assim, sabe? Uhum. Queria me enquadrar em algum lugar que seria o mais esperado de uma mulher da minha idade, todas as idades. Sabe? Chegar assim e falar assim, oi, Beta. Oi, Beta, tudo bem? Tô ali, eu posso fazer isso, eu tiver uma personagem. Mas não, amiga. Rifoles. Tipo, eu não sei. Aí eu ficava nesse meio do caminho. Depois de mais velha. Mas aí, quando eu era criança, fui lá me matricular na escola. Aí, um belo dia, a mulher atendeu, consegui. Foi um treino. Um mês tentando. Fui tentando. Até eles vão dormir aqui de tanto que eu falo. Aqui é uma hora, meu amor. A casa é sua. Aí eu fui tentando, até que eu consegui me matricular. O dia que eu consegui me matricular, entrei na escola. Aí entrei na escola de teatro. Na primeira semana, um professor chegou e me chamou, Marcelo Lazarato, falou assim, você sabia que você é um fenômeno? Ele falou pra mim. Você é muito boa, menina, porque você fala com o coração. Você só precisa organizar os seus pensamentos. Organizar. Aí isso foi, acho que, a primeira lembrança que eu tenho, que eu tava no caminho certo. Mas mesmo assim, eu ainda não sabia de nada. Ainda, até hoje, eu não sei de nada. Eu procuro me botar sempre nesse lugar de aprendiz, porque depois, quando a gente sabe de tudo, não tem mais pra que aprender, né?
Aí isso é ser protagonista da sua própria vida. Porque imagina se eu soubesse tudo. Ninguém sabe de tudo. Só a gente estaria, né, com Deus, né? Só Deus. Com Jesus ascensionado. Se eu tô aqui, porque eu tenho que aprender tanta Só Deus coisa. sabe de tudo. Aí, enfim, aí saí, me matriculei na escola. Aí eu acho que a segunda passagem mais forte foi quando meu pai morreu. Eu tinha 15 anos, eu estava ensaiando uma peça no Macunaíma, e meu professor era o Gerson Esteves, que inclusive me mandou uma mensagem muito linda essa semana. 20 anos depois, 30 anos depois. Ele não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, volto a falar, não tinha Facebook. Para quem tá assistindo isso, às vezes pode ser bizarro, né? Você só poder avisar que aconteceu alguma coisa para uma pessoa 3 dias depois do que aconteceu. Mas era o que acontecia. Né? Então eu tinha que ensaiar a peça e não avisei ninguém que meu pai tinha morrido. Eu só não fui. E aí o dia que eu cheguei na escola e eu falei que o que tinha acontecido, que eu precisava, e eu era uma das principais da peça. O meu professor me deu um esporro, que eu amo ele, sou muito grata por ele. Esses dias a gente se falou e eu falei, na época talvez eu não tenha entendido, nem você, mas hoje a gente entende. Redenção, né? Aprendizado. Ele falou, ele também era um recém-formado como professor. Ele tinha 30 anos. Tô emocionada aí, pega na garganta, mas eu tô bem. É emoção de viver. Aí eu tinha 15. Ele pegou e falou assim, quem é você pra chegar 3 dias depois pra ensaiar pra peça? Que não sei o que você tá pensando que você é. Quando você tiver que tá ganhando um prêmio, você vai estar aí louca. Porque ator não pode faltar em cena. Ator não pode deixar. Você quer ser atriz? Eu falei, meu pai morreu. Eu falei pra ele, meu pai morreu, não tinha como ensaiar. Ele falou, não quero saber. Então você pode ensaiar a peça, você sabe que você tem que estrear daqui 2 dias, você deixou todo mundo na mão. Por causa de um dia de ensaio. Ah, mas você sabe como que é. Uhum. Ator, eu não fui no casamento da minha irmã, recentemente. Minha irmã casou tem 1 ano, eu não fui. É sobre vocação. A nossa profissão, por mais que as pessoas falem, muitas vezes a gente ouve, né, o artista, o artista tem uma vida boa. Tem, ok, porque a gente gosta do que faz. Mas a gente passa por várias coisas, é muita luta, a gente carrega famílias nas costas de personagens que a gente cria, de histórias que a gente vivencia. A gente traz muita coisa que a gente aprendeu na vida e bota nas nossas personagens. Então, assim, naquela época eu passei por isso e eu não entendia porque meu professor tinha me dado um esporro. Sabe, brigado comigo, mas aquilo me fortaleceu de alguma maneira. Eu sei que ele não podia ter falado comigo assim, nem ele sabia que ele podia ter falado comigo assim. Nem ele sabia. Ele também era um jovem. Aprendendo, tá, né? Aprendendo. A gente tá sempre aprendendo. E hoje eu sou grata por ele ter falado comigo assim. Porque eu sei que a gente tem que estar preparado para tudo na nossa profissão. Ninguém substitui o que você... Você é substituída pelo que você faz. Mas ninguém substitui quem você é. Quem você é, não existe ninguém. Isso é inédito. Mas o que você vai fazer, sim. Só que ninguém vai fazer aquilo do jeito que eu faço. Ninguém. Então, por exemplo, podiam chamar uma pessoa para fazer a minha peça para eu poder ir no casamento da minha irmã. Mas eu já tinha assinado um contrato. Eu não podia dar para trás com os meus colegas que estavam esperando a minha energia ali no palco. Entendeu? E a minha irmã falou a coisa mais bonita para mim quando ela casou e que todo mundo pergunta assim para mim, sua irmã ficou triste? Eu falei, a minha irmã é uma bênção na minha vida. Nós somos completamente diferentes. Mas ela falou uma coisa pra mim que eu sempre presto atenção, que nem você falou pra mim no banheiro uma coisa que eu tenho que lembrar e vou falar aqui, eu lembrei. Ela falou pra mim, Pri, você já parou pra pensar que nós duas somos filhas da mamãe? Somos filhas de pais diferentes. Você tá indo fazer a coisa que você mais ama na vida. E eu tô indo fazer a coisa que eu mais sonhei na vida. Você nunca pensou em casar. Eu nunca pensei em atuar. Mas você sempre sonhou em atuar. Entendeu? Então, assim, nós duas estamos indo realizar os nossos maiores sonhos. Então, isso é muito lindo. Eu fui pra casa, no táxi, num carro que me levou, porque eu dormi com ela, acordei com ela, vi ela se maquiar, fui com o pai do meu filho, com a namorada do pai do meu filho, com o meu filho, no mesmo carro, eu dirigindo pra Ribeirão. Ela casou em Ribeirão. Eu fui à noite, depois da peça, meia-noite, com eles. Dormi lá com eles, vi minha irmã se trocar e voltei pra casa vendo ela casar no celular. Eu chorava, amiga, que nem um bebê. Imagina eu chorando, eu chorava que nem um bebê vendo minha irmã e fazia, não acredito! Não era nem uma cara bonita.
Era tipo... Mas é sobre renúncias, né? Renunciar a algumas coisas. Mas também te faz repensar muitas coisas, se é isso que a gente quer. Renunciar. Tem momentos na vida que eu não sei se eu quero renunciar mais pra frente. Deixar de ir num casamento de uma pessoa importante, por causa do meu trabalho. São escolhas. Pode ser que lá atrás eu tenha renunciado. Eu não sei se hoje eu renunciaria. Você se arrepende? Não, de jeito nenhum. Não me arrependo de nada que eu fiz. Mas eu posso mudar. Eu não tenho síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, não. Eu já renunciei e posso renunciar muitas vezes por causa da minha profissão. Mas eu também posso escolher não renunciar. Entendeu? Se pra eu ter a minha profissão, eu não posso ser feliz na minha família, por exemplo, hoje eu posso adaptar minha profissão pra ser feliz com a minha família. Essa é minha prioridade, minha família. É, isso. Eu falo tudo que... Mas é maturidade. Eu acho que a prioridade pra mim hoje é, assim, pelas minhas filhas, né? Sim. Principalmente, assim, eu falo, não, eu tento fazer tudo dentro do... Assim, tem as renúncias, sempre tem renúncias, né? Mas eu sempre tento colocá-las como inspiração da minha vida e como, tipo, eu renuncio tudo por elas. Então, assim, as minhas renúncias é por elas. Hoje, assim... E pelo seu marido, sua família também, né? Pela estrutura. Pela estrutura familiar. Mas elas é o que mais me chama atenção em tudo, assim. Eu falo, não, elas Mas você entende, amiga, que você é assim e tem pessoas que são de outro jeito, assim como eu. É muito lindo você ver mulheres que renunciaram, às vezes, à família por conta de sonhos de trabalho, né? Não existe certo e errado. A maioria tem que trabalhar, é feito de escolha, porque você teve essa oportunidade, mas tem gente que não tem, precisa, né? E eu também. Então, assim, toda vez que eu podia, eu botava o Vitor junto. Toda vez. Minha mãe falava pra mim, filha, não fica metendo a carroça na frente dos bois. Não é hora de você levar o Vitor, assim, pra gravação. Mas eu levava, e peixe pequeno. Tava começando a fazer novela, podiam falar, isso, a menina tá levando. Eu levava. Eu tentava levar, enfiava ele nos filmes, nos curtas. Tudo, a gente fazia Viver a Vida. Minha primeira novela, eu falava, posso levar meu filho? Aí, tipo, eu levava. O filho dela era quase da idade. Não, e todo mundo amava. Cedo, né, Pri? Todo mundo amava quando eu levava. Eu fui mãe do Vitor com 23. Ele nasceu com 23. Antes de conhecer a Pri, eu conheci o trabalho dela no filme do Chorão. Magnata. E eu amava aquele filme, umas 10 vezes. Você jura, né? Você falava pra mim. E aí, quando eu, tipo, conheci pessoalmente, eu falava, nossa, a mulher linda do filme, do Chorão. E aí, nós viramos amigas, né? E aí, foi muito legal. E a admiração só aumentou, só cresceu. Como que foi esse processo do filme? Você teve a oportunidade de conhecer? Porque você é muito fã, né, de Charlie Brown? Quem não é, né, fã, né, do Charlie Brown? Eu fazia muita publicidade, amiga. Fazia comercial de TV. E aí, num teste de Danoninho, que eu fui com o Vitor, que eram poucos testes que eu levava o Vitor. Eu levava ele só quando eu era pra ser mãe dele. Porque se ele desse trabalho e alguém desse uma bronquinha nele, eu mandava ver, quer ver. Então, como eu era mãe, dando comidinha pra Danoninho, eu levava ele. Aí tava na O2. Tava lá no teste. Aí passou a Valéria Zopello, que era produtora de elenco, ex-namorada do Dinho. Mamonas Assassinas. Ela era produtora de elenco? Ela virou produtora de elenco depois. Mas você lembra da ex-namorada do Dinho? Linda, que tá em todos os filmes, todos os registros, né? Ela passou, e eu era fã do Mamonas. E aí, quando eu vi ela, eu falei, Valéria! Ela falou, você me conhece? Eu falei, sim. Eu falei, te conheço da televisão, né? Eu já era atriz e eu via ela na televisão. Linda. Enfim, ela falou, eu tô fazendo um teste pra um filme e você tem o perfil dele. Eu falei, sério? Mas o que é? Ela falou, então, você pode fazer um teste? Porque o teste tá rolando agora. Eu falei, eu tô com meu filho aqui. Eu era muito nova, ninguém imaginava que eu era mãe. Tinha 25 anos. Aí eu falei, eu tô com meu filho aqui fazendo um teste, mas se vocês ficarem com ele, eu posso fazer o teste. Ela falou, tá bom, a gente fica com ele. Aí eles ficaram com o Vitor. Isso enquanto eu não fazia o teste lá, porque era assim, 500 pessoas, né? Você sabe como que é teste. Aí eles ficaram, aí quando eu entrei na sala, era pro filme do Chorão, era pro Chorão. E aí eu peguei o texto, li o texto, fiz com a Rosane Mulholland, que era a professora Helena. Eu fui a Tia Perucas e a Rosane foi a professora Helena. Fiz o teste com ela era protagonista já do filme, e ela estava despontando no cinema nacional, mas ela não era ainda famosona, sabe? Assim, o grande público não conhecia ela. Então a parceira dela, a atriz que fizesse a parceira dela, tinha que ser muito conhecida, tipo uma ex-malhação, uma malhação. E eu era uma menina que fazia publicidade. Ninguém conhecia nós duas, só conhecia o Paulo Vilhena. E aí eu fiz o teste, o Chorão
e com o Johnny Araújo, gostou do meu teste, falou, eu só quero se ela fizer. Ele que lutou por mim. Ai, que legal. Meu padrinho é o Chorão. Se eu tenho um padrinho, foi o Chorão. Ele lutou por mim. E eu falo, quando eu fui gravar o filme, eu não acreditava. Ele falava, eu falei que você tinha que fazer o filme. Eu aumentei seu personagem, porque era uma participação, eu tinha menos, assim, menos cenas. E, gente, foi o meu primeiro grande... Foi protagonista. Não né? fui protagonista, quem foi protagonista foi a Rosane, né? Mas estava junto, né? Não, era parceira dela. Eu sempre fui uma boa escada, sempre fui uma boa parceira. Né? Eu gosto de ver as pessoas brilharem. E as pessoas gostam de me ver brilhar. Mas eu adoro ver o sucesso das outras pessoas na alma. Então, assim, eu sempre fui uma boa parceira. Então, a Rosane era muito bonita, porque eu sempre tive grandes parceiras, grandes protagonistas e eu parceiras delas. Nunca tive problema com mulher nenhuma. Já tive questões com os meninos, às vezes. Já teve com mulher sim, vou falar. Quem? Já teve, já teve. Quem? Não, vou falar, mas não foi questão pessoal, era com todo mundo. Era uma pessoa com todo mundo. Gente, não vamos falar pessoa. Não vou falar, mas ela era chata com todo mundo, gente, não era comigo, não. Olha a situação que eu tive no set com a Prisol. As duas começaram a brigar de um jeito ali, e aí uma jogava uma palavra, outra também, e era tiro trocado, e eu assim... Eu era empregada, né? Eu com a bandejinha escutando. Aí para o set, o que está acontecendo? Aí a Pri, eu não tô aguentando mais isso. Essa pessoa tá fazendo isso mesmo. Foi. E eu achava que eu nunca tinha feito isso. E eu com a bandejinha assim, ó. Aí as meninas todas olhando, a Paloma, todo mundo, a Aline Moraes, todo mundo parou. Sinceramente, todo mundo aqui vai falar, não é possível que só eu vou falar. E todo mundo assim, ó. Quietinha. Eu nunca, gente, ó, o peixe morre pela boca. Dia foi a melhor... Não, mas eu durmo feliz. Quando eu vejo, eu sou filha de uma pessoa que de um guia. Eu tenho um guia que ele é... Eu acredito em Deus. Jesus, vou falar, cada um, né? Eu sou filha de Xangô. Então, assim, e filha de Iemanjá. E com Jesus Cristo sempre a me abençoar, ele acima de todos. Mas eu sou filha, no meu coração, de Xangô. E Xangô é um guia da justiça. Eu sou justiceira. Então, quando eu vejo injustiça, eu não consigo deixar quieto. Me vem o fogo da Ariana. Amiga. E eu, peixe pequeno, numa novela. Eu tava vendo ela cortando a frase de todo mundo falando e ela cortando, querendo ser... Acabou. E uma pessoa que tava começando, que nem a gente, só que ela tratava quem tava começando como se fosse qualquer coisa. Ela tava começando, mas tinha mil contatos. Espera um pouquinho, ela tava começando, mas ela tava com um personagem maior que o nosso. Mas eu sabia mais que ela. A gente sabia mais que ela. Desculpa, ninguém é melhor que ninguém, mas eu tinha mais tempo de estrada ali do que ela. Só que aí olha e só fala com quem é grande, isso acontece. É a única mulher que eu a única, porque eu sempre encontrei... Sabe quem é bom? Não precisa provar nada pra ninguém. Nunca tive problema com a Aline Moraes, nunca tive problema com Marjorie Cristiano, Camila Pitanga, todos me deram a mão, todas me deram oportunidade. Eu digo quem é protagonista, sabe, amiga? A Aline teve uma vez que eu cheguei lá pra fazer uma cena com ela, que eu tava tremendo, minha primeira cena maior. Ela parou o set, falou, eu vou lá com ela lá fora. Vamos trocar ideia, eu também já fiquei desse jeito. Nessa época eu dava umas pitadas num cigarro, eu fumava, eu sou ex-fumante. A Aline também é ex-fumante. E ela virou pra mim e falou, você fuma? Eu falei, fumo. Não queria falar. Ela falou, se não fumar também, hoje vamos fumar um cigarro. Foi cigarro mesmo. Se fosse maconha, eu falava também. Aí ela falou, vamos fumar um cigarro. Jaime, era o Jaime, a primeira cena com o Jaime. Aí, vou lá. Aí ela era protagonista, ela que mandava. Imagina eu fazer isso, né? Não. Aí ela me levou, eu tava chorando, porque na hora que eu sentei, passou um filme na minha cabeça. Passou minha mãe, a Dedé, neném. Eu falei, eu não acredito que eu vim fazer uma participação. Eu tô no quarto da Aline Moraes, com a Lília Cabral, gravando com o Jaime. E, meu Deus, eu acho que eu sou boa nisso mesmo. Porque eu sabia, eu lutei muito. Mas quando tudo aconteceu, eu falei, nunca ninguém me ajudou. Tudo, sempre as pessoas ajudam a gente sem a gente saber, né? Mas que eu soubesse, assim. Eu falei, eu cheguei aqui pela minha batalha, pela minha luta, eu sou capaz. E como a gente tem as nossas dúvidas, nossos medos, eu achava que lá no fundinho que talvez eu não fosse boa o suficiente. A gente tem isso, trabalha com isso até hoje. Um boicote, né? Um boicote. A gente... Tem vezes que eu me pergunto, será que eu sou boa o suficiente pra ser isso? Aí eu relaxo e falo, tá, eu sou boa o suficiente no que eu posso. Que eu posso hoje, tento não me... E é assim que você vai crescendo. E é assim que você vai amadurecendo. Mas enfim, foi isso. Aí quando eu vi essa pessoa que come toicinho a rota peru, que é uma coisa que minha mãe falava, só que agora a gente é carnívora. E aí a gente não come mais embutido, amor. Então a gente
a pessoa assim come peru e arrota toicinho. Toicinho que é torresmo, né? Torresmo. Torresmo. Eu prefiro um torresmo do que um presunto. Você não prefere? Eu não gosto de presunto, com certeza é não, torresmo. Peru também, peito de peru? Né? Não, torresmo. Torresminho. Peru não pode embutido. Né? A gente prefere carne de roça mesmo, sabe? Aquela moela. Moela é minha favorita. Então, assim, a pessoa antigamente falava assim, come toicinho, arrota peru. Hoje, come peru e arrota toicinho. Enfim, a pessoa não falava, gente, com as pessoas, só com o que ela queria. Só com o que ela queria. Ela só falava, com faxineira não falava, com a camareira não falava, com quem tava pra ela começando não falava, só falava com os grandes. Aí eu falei, não é no set. Eu não lembrava que eu tinha feito isso. Porque começou a cortar mesmo, e aí ela ia começar a cena. Aí quando eu fui ver, gente, a Pri explodiu. Foi uma cena sua, né, que ela cortou? Sei lá, eu só sei que eu tava com a bandejinha na mão e eu fiquei quietinha. Foi. Tinha uma cena uma vez em Carinha de Anjo que eu não podia levantar. Só que eu tinha que reagir à notícia de morte da Dulce Maria. Possível morte, que eu tinha estourado um avião. Eu aqui, na minha espontaneidade, claro, organizada, não posso subir, porque eu ia sair do quadro. Ai, todo mundo aqui, né? O quê? Né? Tipo assim, se pudesse pegar essa cena, se eu pedir para as minhas fãs, elas trazem essa cena, tá? Aí você colocar na edição. Aí Aí dá muita saudade. Aí tá eu, Carlo Porto, Bia Arantes, todo mundo aqui. Quando a gente ri, aquela resenha e concentra, né? Pra caramba, porque era uma cena forte. Eu fiz... Aí quando fala, estourou o avião, e que não sei o que, aí todo mundo... O Carlo fez novela mexicana, mas todo mundo na sua verdade. O quê? Eu já fiz assim, ó. Ai, caiu! Eu fiz o quê? E todo mundo assim, meu Deus, não pode subir. Porque eu fiz umas 3 ensaios assim, o quê? Amiga, você tinha que ser atriz, porque você é uma artista. Tá. Se você não fosse atriz, o que você seria? Eu seria arquiteta. Ai, tenho certeza, e seria uma ótima arquiteta, porque você é boa pra decorar, pra fazer as coisas. Eu sou boa de improviso. É? Eu sou boa de improviso, por exemplo. Se você tiver que fazer alguma coisa... Aqui não, tá tudo arrumado. Sua casa é linda. Não, é porque eu acho assim, nós somos brasileiros, né? A gente tem tanta coisa legal, cara, na nossa arquitetura. A gente tem muita coisa, a gente tem muita memória. Né? Os quadrinhos de Jesus, coração de... Eu boto isso na minha casa. Eu vou tentando resgatar toda a memória da minha família. Então, assim, eu vivo pra resgatar essa memória. E não pra fazer coisa... Construir memórias, eu pego as memórias pra construir coisas boas lá pra frente. Mas não pegar coisa que não tem história. Entendeu? Eu acho que pra mim qualquer coisa na arquitetura tem que ter história. Tipo um piso de caquinho, a madeira, as coisas bem brasileiras. Então eu gosto, a nossa arquitetura é muito bonita e a gente tenta imitar a arquitetura dos outros. Sabe? É só isso. E eu acho lindo isso. Eu adoro ver um quarto, por exemplo, um quarto de criança, e a gente improvisar, sabe aquela coisa dos anos 80 e fazer... Não sei, amiga, eu não sei nem te dizer. Eu gosto de cenário, eu acho. Eu acho que seria uma boa sempre em novela, assim, eu ficava observando o meu quarto, observando como a pessoa tinha feito a arte ali, botado na gavetinha o papelzinho, sabe? E eu na minha casa tento fazer isso. É simples minha casa não é chique, mas ela é muito gostosa. Porque eu tento botar memórias em todos os lugares. Você chega na minha casa e vai ficar viajando. Eu vou botar uma foto da minha casa pra você ver. Olha a casa da Pri, que coisa mais linda. Eu fico babando na sua casa quando você posta os cantos no Instagram, assim. Obrigada, amiga. E todas as vezes que eu fui nas suas casas, nessa eu não fui ainda, mas nas outras casas que eu fui, eu sempre fui muito acolhida na sua casa. Eu dormi muito em casa. Sim, muito. E eu dormi muito na sua casa também, lá no Rio. Era meu ponto em São Paulo, era a sua casa. Era minha família Palmeiras, lembra que a gente falava? E o Vitinho, palmeirense, eu falava assim, filho, a mamãe te ama, amor. Meu filho tá enorme, 23 anos, Beta conheceu o pequenininho, que é da idade das meninas. Nossa, amiga, que desafio, né? Sua maternidade, jovem. Eu sempre te admirei por isso também, porque eu não era mãe quando eu te conheci. E eu vi a sua batalha profissional e com a maternidade. Você queria ser uma boa mãe. Pra interagir, né, com ele. Você queria ser uma boa mãe, mas você tinha que trabalhar. Viver. Você era muito jovem, você tinha que entender as coisas. Tinha cobrança da sua mãe também, às vezes, por ser mãe, né? Te cobrando, tipo, ser uma mãe melhor, tudo, porque você era muito jovem. Sim. Eu queria que você contasse um pouco disso pra gente, porque eu via muito você nesse desafio de ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, mas com pouca experiência, né? Porque você era muito jovem e você tinha sua mãe ali para estar te ajudando e para estar cobrando também uma maternidade, né? E você eu sempre tive um apoio muito grande. Da minha mãe, da Dedé que me criou, da minha irmã. E sempre
mesmo com culpa, porque nós mulheres, a gente já nascemos, nós já nascemos com culpa, né? Se a gente tem filho ou não filho, a gente se sente culpada por conta da sociedade. Você escolhe ter filho, aí se sente culpa, porque talvez você não seja uma boa mãe, porque você escolhe trabalhar para não cuidar do filho, né? Para poder pagar as coisas pro filho, porque é difícil ter uma família que nem a da Beta. Uma família que tem pai, mãe, filho. Nós somos um país que a maioria das famílias são criadas por mães, né? Sim. Mães. Então, assim, é uma luta mesmo. Então, mas eu tive esse apoio, porque o pai do meu filho, a gente é separado, mas ele nunca foi um cara ricão que me desse coisas assim, mas nunca me deixou faltar nada. Nunca deixou faltar nada pro Vitor. Né? Eu nunca botei o Cauê no litigioso, isso é importante falar, e não é todo mundo que tem essa oportunidade, esse privilégio de nunca precisar fazer isso. Porque eu, muito nova mesmo, conversei com ele. E eu sabia que ele não tinha condições. Isso eu nunca falei, Beta. Isso eu nunca falei. Eu acho que muitas mães não têm condições e têm que buscar mesmo. Mas tem muitos pais que estão aprendendo também. E eu preciso falar isso. Sabe? Eu sou filha de um pai que não aprendeu e que morreu. Sou mãe de um menino. Como que eu não vou acreditar nos meninos? Se eu sou mãe de um menino, entendeu? Se eu falar pra você que nenhum homem presta, como que eu vou criar um homem que presta? Com que referência? Então, assim, eu olhei pro pai do meu filho e falei, ele é um cara que pode errar, assim como eu. Mas se eu exigir pra ele alguma coisa que ele não tem, agora, o que ele vai fazer? O que a maioria dos homens fazem nessa hora? Você vai usar pra manicure, cabeleireiro. Vai usar pra sair pra uma festa, que é isso que eles fazem. Eles acham que a gente vai usar os mínimos, a mínima pensão, que não dá pra comprar nada, né? Que é a pensão de uma pessoa, de um homem que tem gente que ganha milhões, quer pagar um salário mínimo, sei lá, pensão, nem sei qual que é o valor da pensão. Mas você exige. Aí eu fui esperta, o Cauê não tinha condições de pagar. Eu virei pra ele e falei, vamos fazer o seguinte, você paga a escola e o plano de saúde. Na época era R$300 a escola. Na época era R$300 a creche. E R$100 o plano de saúde, não sei, mas era tipo isso, era pouco. O Cauê, mesmo sem ser um cara que nunca teve carro, jovem nunca deixou também, né, de ver o Vitor. Eu andava de metrô pra ver o Vitor todos os dias. Então, diz pai que não quer ver filho, pra mim é desculpa esfarrapada. Ele nunca ia, tinha 25 anos, tá? 25 anos. Eu conheci ele na balada e engravidei na primeira vez que eu transei. Então, assim, não conhecia. Eu falei, lascou, porque agora que eu vou conhecer. Mas eu fui ajudando, cara. Fui ajudando, eu não fui impedindo as coisas. Não fui botando obstáculos, sabe? Quero ver meu filho. Vai ver, tá bom. Que horas? A hora que você quiser. Como que eu proibi o pai do meu filho de ver meu filho? Não existe isso. Então, assim, ele tinha tudo pra ser chato. Eu tinha tudo pra ser chata. Mas eu tentei ser legal. E aí ele tentou ser legal. E a gente é melhor amigo. E hoje... E o Vitor é um menino incrível. Maravilhoso. E hoje ele terminou de pagar a escola do Vitor, a gente paga ainda a faculdade. O Vitor mora sozinho, paga o condomínio dele, namora, viaja, estuda. A única coisa que a gente paga é a faculdade dele, porque é caro, não tem condições de pagar, ele não tem uma faculdade pública. Ele faz jornalismo na Casper, quer ser jornalista esportivo. A gente divide. E muitas vezes eu passei perrengue na minha vida e ele me ligava, mesmo sem dinheiro, e falava, preciso cobrir sua conta? Eu falava... Tá, eu tô sem grana. Ele falando, é porque eu não quero que você deva pra ninguém. Assim, eu não quero que a mãe do meu filho deva pra ninguém. Então, isso é um homem. Legal. Então, no que ele não cabia ali pra ele fez. Então, como que eu vou botar um cara desse no pau? Então, assim, eu tenho eu tenho orgulho do que eu consegui com o pai do meu filho. E agora, no último colégio dele, eu já pagava quase, eu não vou falar o valor, mas 20 vezes mais do valor que ele pagava. E o condomínio. E como chama? Plano de saúde. Que dá 10 vezes mais que uma pensão. Uhum. Entendeu? Então eu falei, olha que legal. Eu não tirei a autoridade dele. Eu não fiz ele achar que ele era um bosta. Porque é isso que a gente faz. Uhum. Se a gente fala, você é um bosta, você não pode pagar a pensão pro meu filho, o cara é babaca, porque o homem é babaca. Se você deixar, você cria um homem babaca. Eu falei assim, eu vou ser esperta. Eu vou falar assim, cara, o que você pode fazer? Paga pra... Ele se achou nesse lugar. Ele falou, que bom, porque o homem precisa. A gente precisa dar um nó no homem. Precisa dar moral pra ele, mas saber que a gente sabe que a gente tá no controle. É isso. Aí você dá moral pra ele, ele falou, nossa, eu pago a escola, eu pago o plano de saúde. Aí ele foi querendo melhorar. Mas a creche, vamos pra aquela creche? Eu pago.
Aí quando via, ia melhorando de escola, ia melhorando de plano de saúde. E aí ele se sentia bom. Sempre trabalhou melhor para pagar as duas coisas. Então, gente, é isso, é lógica. Por que eu vou fazer mal para a pessoa que me deu um filho? Eu não entendo, tá? E isso eu nunca falei. E isso é meio polêmico. Porque eu sou uma feminista e eu sou uma mulher que luta pelos direitos das mulheres, mas eu sou mãe de um menino. Tá Se eu certo. sou mãe de um menino, gente, não dá pra falar que os meninos não prestam. Então eu acho legal a gente rever isso. E tentar ser o melhor que a gente pode. Porque a gente deixa filhos melhores, pelo menos, se não encontrou parceiros bons. E fica a dica, né? Porque quando você vê aquela criança que nasceu no meio de uma confusão, né? Eu sempre admirei muito a sua relação com o Cauê, né? Cauê. Com o Cauê, Obrigada, porque Cá, vocês meu amigo. sempre tiveram uma relação de amizade. E o Vitor sempre foi muito tranquilo com a questão da separação. Porque quando o casal separa, você já viu? Tem um bracinho de bebê e solta o elástico. Sim. Então o único que machuca é a E criança. eu falo, é que hoje o Cauê é meu irmão. Mas Mas por essa falta de cuidado dos dois ali estarem soltando, né? Sim. Sem machucar a criança. E a gente tentar ao isso. máximo manter uma família. E foi Porque eu era sucesso. muito nova. Hoje eu não voltaria pro Cauê nunca, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria me separado. Hoje, a cabeça. Sabe? Porque família a gente tem que lutar, cara. Por ela até o fim. É quando não dá mesmo. Não dá mesmo. Sabe? Mas é que hoje tá tudo muito descartável. Né? Hoje troca muito. É justo que custe o que muito vale. Então, uma família, ela vive de renúncias. Se eu não renunciar, sei lá, você sabe que eu era baladeira, né? Se eu não renunciasse às minhas baladas, se eu não renunciasse a algumas amizades que não me faziam bem, né? Apesar de eu gostar das pessoas, são pessoas que não me levavam para um caminho legal. Sim. Se eu não renunciar várias outras coisas na minha vida, meu casamento não sustenta. E foi o que você falou pra mim lá no banheiro e eu lembrei a frase. Qual que foi a frase? Eu não lembro. Foi que eu vou guardando as frases. Ela falou pra mim, Pri, as únicas pessoas que são importantes pra mim, a opinião, são minhas filhas e meu marido. Só. Se eu fizer qualquer coisa que meu marido falar, eu não acho legal isso pra você, ou minhas filhas, pronto, tá falado. Agora, se qualquer outra pessoa falar, eu não vou ligar. É isso Mas mesmo. se eles falarem, eu renuncio. Até nas minhas atitudes, sabe? Eu falo assim, poxa, às vezes eu tô pensando uma coisa, aí eu tô falando, ai, se pra ele tá legal, se pras minhas filhas, né, não tá incomodando, se elas estão me admirando, não... Sim. Aí vem alguém de fora e fala, nossa, Roberta, é isso aqui. Eu tô, Foda-se. Foda-se. Então eu realmente não ligo. Eu acho que as pessoas não querem ver você bem. Poucas pessoas querem te ver bem, sabe? As pessoas querem ter piedade de você. Elas querem dizer, nossa, ai, olha a Pri. Querem ai, ter a história Pri, pra né? contar. Nossa, a Roberta, né? Nossa. Mas ninguém quer falar assim, nossa, pô, que legal que a Pri tá linda. Nossa, a Pri é isso, a Pri é aquilo, a Pri tá feliz, tá amando, a Pri tá brilhando. Isso é o que dizem. Ninguém quer. Isso Ninguém é o que quer, amiga. Não, isso é o que dizem, você sabe, porque você também gosta de ver as pessoas bem. E a gente tem que botar uma lupa de aumento, porque assim, a gente tem sentimentos virtuosos e tem sentimentos que não são bons. São bons. Bons, São bons. Mineiro, bom. São bons. Pronto. Mineiro. São bons. Isso é normal, porque, como eu disse, a gente tá encarnado aqui. Eu, antigamente, eu não podia sentir nada que não era bom. Sabe, assim, eu queria afastar logo. Uhum. Tipo, ai, senti um ciúmes. Ai, não quero sentir, porque ciúmes não é virtuoso. Hoje, se eu sinto, quer dizer, eu já nem sinto mais, porque eu já trabalhei tanto ele, que hoje eu não sinto. Até agora, não senti. Porque se alguém me fizer ciúmes, eu já sei que aquilo não presta pra mim. Eu tenho essa coisa com ciúmes, cara. É. O Dom tinha uma briga comigo, porque ele falava que eu não era ciumenta. É, porque Eu se eu falei que eu sou sinto ciumenta. ciúmes, eu tenho tenho cuidado. ciúmes. Cuidado é uma coisa, respeito é uma coisa. Agora, ciúmes, você sabe que aí tá errado. Não é uma coisa pra ficar. Gostoso, olha, brincando, Mas eu só aprendi sério. isso depois que eu me permiti sentir ciúmes pela primeira vez e senti mesmo. Aí entendi por que eu não quero sentir mais isso. É ruim. Então, se é ruim, não é amor. Se é ruim, não é bom. Se é ruim, não é bom. Gente, por que eu vou ficar lutando no que não é bom? Dando murro em ponta de faca? Então é isso. Por isso que a gente vai aprendendo algumas coisas, podendo ser quem a gente é cada vez mais, dentro das nossas vulnerabilidades, é que a gente se faz forte. É isso mesmo. Quando a gente esconde as nossas vulnerabilidades, nossa, tô gaga. Quando a gente esconde as nossas vulnerabilidades, é que a gente tá fraca, com autoestima baixa, porque ninguém que tá com autoestima baixa quer mostrar que é fraco. É verdade. Agora, quem tá forte tá nem aí. É sempre assim, né? Pode estar suando o bigode aqui, ó, molhado embaixo do peito, tá falando.
Quanto mais você fala da pessoa, mais você fala de você, né? Sempre assim. Então, é realmente. E assim, eu cheguei no ponto da minha vida, quando eu falo isso, o protagonistas. Eu já bebi tudo, né? Amiga. Lógico, você tá aí, ó, falando, eu tô bebendo. Nossa, eu já tô tonta e você tá ótima. Eu tô ótima, eu sou forte. Posso tomar mais um pouco. Amiga, e eu fui você só tá linda. Você tá linda. Você cada dia tá mais linda, mais reluzente. Me fala aí, como envelhecer tão bem? Porque você nunca aparentou a idade que tem. Nunca. Nem ela com 30, com 20, ela parecia ter 15. Então, eu sempre pareci mais nova. Tem uma genética, né? Mas você tem um segredo aí, não é possível? Não, amiga, que segredo, não. Conta tudo. Não, me cuido, faço algumas coisas, mas dentro do que me cabe. Eu não quero parecer ter 20 com 45 anos, nem 30. Eu quero parecer ter 45 anos bem. Sim, me sentindo bem. Mas alimentação, cuidar. Amiga, eu já passei por tanto processo de alimentação. Hoje eu acho que eu tô na minha melhor fase. Hoje eu não sou refém de nada. Eu acho que eu não sou nada, eu sou refém. Eu já fui. Refém do cigarro, já fui refém da bebida, já fui refém do amor, de estar apaixonada. Só que hoje, por exemplo, eu estou apaixonada. Mas eu não sou refém. Eu falo disso com medo, com alegria, com amor, com não sei o que lá. Antes eu ficava me punindo. Eu não posso sentir isso. Não, agora eu tô curtindo tudo. Por exemplo, eu não fumo. Mas se o Tom pegar e acender um tabaquinho aqui, por exemplo, alguém, né? Aí você fuma. Aí se eu falo, amigo, me dá um peguinha num tabaco, eu posso pegar. Por que não? Eu não sou refém. Eu não penso no cigarro. Eu não penso na bebida, eu não penso no amor, na paixão, de estar apaixonada, de estar com alguém. Eu não penso em, eu preciso trabalhar, eu não sou refém também do trabalho. Eu preciso produzir o tempo inteiro. Não, eu preciso viver o que eu tenho que viver. Entendeu? Se eu tiver que fazer, eu vou fazer aquilo. Se eu tiver que ficar sem trabalhar, eu não vou ficar, nossa, eu preciso produzir, porque eu preciso produzir. Se eu estiver pagando minhas contas, eu tô bem. Eu não preciso ser melhor que ninguém, eu preciso estar em paz, gente. Eu preciso ter paz, é só isso. Então esse é o segredo da beleza, estar em paz. É procurar assim, gente, o que vai me dar mais paz hoje? Dormir cedo e acordar cedo e treinar amanhã? Ou hoje vai me dar mais paz comer uma colher de doce de leite, ficar em paz e tomar uma taça de vinho com uma amiga? Aí eu escolho. Ai, que delícia. É isso, você tem que escolher o que te faz bem. Porque a gente escolhe muito o que faz mal. Então, assim, escolher o cigarro diariamente é se machucar. Escolher estar todo dia apaixonada, querendo, vou morrer de amor, sofrer por amor, é se machucar. Escolher estar trabalhando que nem uma louca e não aproveitar a vida, não ver a família, é se machucar. Escolher ficar sem fazer nada no sofá o dia inteiro, sei lá, comendo, é se machucar. É você ter uma vida normal. E ter paz também em relacionamento, né? Claro, porque gente. A gente, assim, a Pri tá apaixonada, né? E eu sempre apaixonada também, graças a Deus. Mas a Pri, ela é aquela coisa mais tranquila. Eu sou já mais arisca, sabe? Eu já não aguento muito, não. As minhas amigas, eu tenho amigas lindas, maravilhosas, como você, que eu não tenho problema. Tipo, Tom, a Pri tá aqui, abraça, beija, mas então não tem problema. Isso. Mas eu tenho amigas maravilhosas, lindas, que são casadas. Mas aí eu falo pra elas, assim, não toca não. Você viu? Liberei ela desse jeito. Então, amiga. Eu já falo logo, não gosto. Olha o que eu trouxe pra Beta hoje. Não gosto a espontaneidade, né? Mas é isso que eu tô te falando. Mas essas pessoas não são amigas, né, amiga? São. Não, pera um pouco. Não são. Não Então, não são amigas. Essa pessoa que eu gosto. Amiga, eu só confio em amiga. Quem não é amiga, eu não vou nem botar na roda. Então, mas eu vou interagir. Não, amiga. Que você anda? Eu gosto, mas eu não vou, por exemplo, posso te falar? Hoje o Tom falou uma coisa pra mim. Mulher não é amigo de homem. Pra mim, eu entendo. É porque tem amigos e amigos, né? Você tem caráter. Amiga, eu nunca vou ficar, por mais com uma pessoa que não tem uma alma nobre. Eu identifico isso. Se a pessoa vai fazer uma coisa errada, mas ela tem que ter uma nobreza de alma. Mas essa nobreza nasce na amizade também. Não, você vê no olho. Esse negócio dos ciúmes, nós somos seres humanos e a gente sente sentimentos, a gente sente coisas que não são tão legais, óbvio. Ciúmes, pra mim, é uma das piores coisas desde sempre. Eu sou ariana, então eu sou muito apaixonada. E é latente o amor ali, a dedicação, a vontade de estar presente, Só que também é latente a impulsividade, os ciúmes, é latente, a gente traz marcas lá de trás. Só que meu pai morreu por conta de ciúmes. Meu pai foi assassinado de uma tragédia de ciúmes.
Então, num triângulo de ciúmes. E isso quando eu tinha 15 anos. Minha mãe viveu uma vida conturbada por conta de ciúmes. Do pai da minha irmã. Então, assim, eu fui criada, sou filha de pais que tiveram muitos ciúmes. E que não ficaram juntos com os ciúmes. Eu não saberia viver com ciúmes. Então, eu trabalhei muito tempo isso. Eu sinto cuidado. Eu, tipo assim, eu não quero que aquela pessoa venha, eu queria que ele ficasse comigo aqui. Não quero, não vou deixar. Mas eu puxo, não fico ciúmes. Se eu deixo, é porque eu não tenho ciúmes. Se eu tô na dúvida, eu não duvido dele, eu duvido de mim, não é dele. Eu duvido de mim, é minha falta de confiança em mim. Agora, a partir do momento que eu vivi a minha vida inteira e hoje eu confio em mim, mesmo desconfiando mesmo tendo minhas vulnerabilidades, se eu achar que aquela pessoa que eu amo vai fazer alguma coisa errada, eu não tô desconfiando dele, eu tô desconfiando de mim. Eu sou assim também. Não sei. Nessa questão, eu tô desconfiando de mim. Eu tô me sentindo, eu falo assim, se a partir do momento que eu tô dormindo e acordando com uma pessoa que eu acho que aquela pessoa vai me trair, eu primeiramente tô desconfiando de mim. É que nem trair. Eu nunca traí. Nunca traí mesmo. Ninguém. Nunca nem pensei e nunca tive vontade. Agora terminei, eu já posso ficar com o que eu quiser no dia seguinte. Nem sofro. Eu sou assim. Nem sofro. No dia seguinte eu já não fico. Mas trair? Jamais, porque primeiramente, quem trai o outro tá traindo a si mesmo. Amiga, muito obrigada. Nós falamos de tantas coisas, eu acho que foi até pouco tempo. Foi muito honesta aqui. Foi. Nossa, é muito bom, mas né? Mas o protagonismo é esse, não é? Ser honesta com quase a gente mesmo. E se alguém reclamar da nossa honestidade, vai procurar a sua. Muda o canal. Vai procurar a sua honestidade, porque essa é a minha. Eu não quero mudar a minha verdade. Eu não tô mudando a sua, eu tô mudando a minha. Isso aí. Eu tô falando a minha. Obrigada a todos vocês que estão aí, dando essa audiência pra gente no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Deezer, você viu? Sim, tem que, como chama, assinar, tocar o sininho, comentar. Deixe seu like. Deixe seu like, me marca a Beta, que é o reposto, a gente... Amiga... Faz maior bagunça. Amiga, a gente tem que fazer mais isso aqui, sentar, conversar, falar, trazer as nossas, né, é isso. E você, gente, você tem que parar de imitar o outro. Você tem que ser protagonista da sua própria vida. Parar de querer ser igual. Existe alguém igual a mim? Não, não existe. Existe alguém igual a ela? Não. Existe igual a vocês dois? Não, não existe. Não, nós somos inéditos, únicos. Parem de querer ser igual a outra pessoa. E seja que nem você, seja protagonista. Eu demorei muito tempo a ser protagonista da minha vida. E mesmo assim, meio assim, ó, caótica, do bem, eu sou protagonista da minha vida. Porque não existe ninguém que nem eu. Então, assim, antes de eu ser protagonista de novela, eu tenho que ser protagonista da minha própria vida. Esse é o protagonismo que me importa. É o mais importante pra mim. E é isso que estamos mostrando aqui. Muito obrigada, Pri. Aqui é o seu lugar, esse sofá é seu, minha casa é sua casa. Muito obrigada, amiga. Obrigada a todos vocês. Até o próximo. Eu me sinto em casa aqui, sabia, né? Eu sei que eu tenho o seu colo sempre.